Escolher uma paleta de cores na decoração não é tão simples assim, mas eu pretendo com esse vídeo te mostrar uma maneira simples e prática de você mesmo escolher a sua paleta de cores na decoração da sua casa. Bora lá? Oi pessoal, tudo bem com vocês? A paleta de cores nada mais é do que uma pré-seleção de algumas cores para serem utilizadas de maneira harmônica dentro daquele ambiente, visando passar uma certa sensação. Por isso que existe a psicologia das cores, que eu vou explicar logo adiante. Você já foi num hospital e viu que a maior predominância de cores ali é branco, o bege bem clarinho, creme ou azul, alguns tons de verde até? Pois é, porque essas cores passam uma certa tranquilidade, né? O azul e o verde, serenidade, paz. Agora, se você for num fast food, você vai ver que a maior predominância aí de cores são as cores quentes, como vermelho, laranja, amarelo. Essas cores, principalmente o vermelho, ele estimula muito o apetite e não é à toa que é utilizado aí nas maiores redes de fast food. A ideia desse vídeo é te passar algumas noções básicas e bem práticas para você aplicar aí na decoração da sua casa. Mas antes eu vou pedir para você que já me conhece, deixe seu like para fortalecer o canal, e você que não me conhece, veja o vídeo. Se você curtir, curta lá no final, aproveita e já se inscreva no canal e ative o sininho da notificação. A paleta de cores é determinante para a escolha do estilo de decoração daquele seu ambiente, por isso que paleta de cores e estilo de decoração, pessoal, andam de mãos dadas. Por exemplo, no estilo minimalista tem a predominância dos tons neutros, como preto, marrom, a predominância do branco, né, e tons de madeiras em tons bem clarinhos que fazem alusão a esse estilo de decoração. Por isso que você vai notar aí nos exemplos que cada estilo tem aí algumas cores em comuns, né? Não que seja uma regra, tá bom? Mas vale você sempre pesquisar paralelamente a paleta de cores e o estilo de decoração. Se você quiser, por exemplo, uma decoração um pouco mais informal, descontraída, aí provavelmente você vai colocar as cores quentes, como vermelho ou laranja, amarelo, que são cores um pouco mais alegres, que traz esse ar de jovialidade e informalidade. E a primeira dica que eu trago para você hoje é você fazer uma breve pesquisa sobre a psicologia das cores, que é um estudo que compreende o comportamento humano e verifica quais as sensações que aquela cor traz. Por exemplo, o roxo, espiritualidade, mistério; o laranja, sucesso, alegria; o amarelo, excitação, alegria; o vermelho, paixão; o verde, azul, são cores um pouco mais tranquilas, serenas; o branco, paz; preto, traz uma sensação de sobriedade. Claro que eu falei bem resumidamente aqui, mas você pode fazer a sua pesquisa e pesquisar mais ou menos as sensações que cada cor traz. Acho que isso é super importante. Por quê? Logo no início, quando eu faço um projeto para algum cliente, eu faço um questionário com ele, que é o briefing, para entender melhor como que é a personalidade dele. Se você verificar, todas as cores que você escolher para sua casa, para essa paleta de cores, tem a ver com a sua personalidade, porque as sensações que a gente quer transmitir naquele ambiente nada mais é do que a reflexão de nós mesmos, né? Naquele ambiente, de como que é a nossa personalidade, como que a gente enxerga, vê a vida. Então tudo isso é transmitido através das cores. Então vale a pena aí você estudar um pouquinho o que cada cor significa, para depois você fazer a pesquisa que eu vou falar logo adiante para você. E algo bem simples que você pode fazer, que vai te orientar certamente na escolha da sua paleta de cores: pega um papel e uma caneta na mão e anote as principais sensações que você quer causar naquele ambiente. Por exemplo, você tem uma sala de estar e você é uma pessoa um pouco mais séria, mais culta, quer passar a sensação de sobriedade. Ou você é uma pessoa que gosta do luxo, você quer passar a sensação de luxo. Ou você é uma pessoa totalmente despojada, informal, quer passar essa sensação de despojamento. Ou você é uma pessoa super alegre, quer passar alegria na sensação da decoração da sua sala. Você pode ser uma pessoa misteriosa, mais intimista, quer uma decoração um pouco mais aconchegante. Vai anotando essas sensações e aí você pode fazer um paralelo com essa psicologia das cores e pesquisar cada cor, o que significa, e ver o que há de encontro com essas sensações que você colocou nesse papel. E agora eu vou te mostrar duas maneiras que você pode realizar para você escolher a sua paleta de cores. A primeira delas é você se orientar pelo círculo cromático. Designers em todo mundo, arquitetos, a gente também utiliza esse círculo cromático para
nos orientar na escolha de paleta de cores para o nosso cliente. Nada mais é, pessoal, do que 12 cores dentro de um círculo, dentre as quais tem as cores primárias, que é o vermelho, o amarelo e o azul, as cores secundárias, que é a junção de duas cores primárias, por exemplo, o azul com o vermelho, que dá o roxo, o vermelho com o amarelo, que se torna o laranja, o azul com o amarelo, que se torna o verde. Essas são as cores secundárias. E as cores terciárias é um vermelho alaranjado, um azul esverdeado, e dentre essas 12 cores tem inúmeras possibilidades de combinações. Eu vou falar de maneira bem resumida algumas delas, tá? Porque se eu falasse todas, esse vídeo ia ficar enorme. A primeira delas você pode fazer o mais simples, que é tom sobre tom, que é um ambiente monocromático. Por exemplo, você pega o verde escuro e vai até o verdinho claro, como você pode ver nesse exemplo dessa sala. Outra maneira, você pode pegar, sei lá, um quarto rosa, um rosa mais fechado e indo para o clarinho, como se fosse aquela cartela de cores, você já viu, de tintas, que vai desde o mais escuro até o mais clarinho. Seria um ambiente monocromático. Porém, ambientes monocromáticos passam a sensação um pouquinho de monotonia. Então, se você prefere ter uma cor só no seu ambiente, eu aconselho que você coloque ali alguma cor de madeira, alguns materiais complementares para dar um certo contraste, para ficar legal aí na sua decoração. A segunda maneira de você fazer essa combinação são as cores análogas, que são 3 cores dentro desse círculo cromático, uma ao lado da outra. Por exemplo, um vermelho com um laranjinha um pouco mais claro, ou um azul um pouco mais escuro indo para o verde. Escolha 3 cores dentro desse círculo cromático e monte a sua paleta de cores. É legal as cores análogas porque, ao mesmo tempo que elas não têm um alto contraste, como as cores complementares que eu vou te falar logo a seguir, elas também não são monocromáticas, então dá uma pitadinha ali de personalidade, ao mesmo tempo não foge muito das cores, né? A gente sabe que as cores frias é o azul, o verde, as cores quentes, o vermelho, o amarelo. E agora eu vou falar de uma paleta de cores que é totalmente diferente dessas cores análogas, né? Que é uma ao redor da outra. São as cores complementares. O que que é? É o oposto. Por exemplo, o vermelho, que é uma cor quente, com uma cor fria, que é o verde. Essas duas cores fazem uma excelente combinação. Porém, como tem um alto contraste, você precisa tomar um certo cuidado aí nos detalhes da sua decoração. Por exemplo, não colocar tantos itens para não chamar tanto atenção e o seu ambiente ficar carregado. Outras cores complementares, o roxo com o amarelo, fica muito legal. Outras duas cores que eu coloco muito nos meus projetos e que eu adoro é o laranja com o azul, faz uma excelente combinação, né? O azul, que é um tom um pouquinho mais frio, com laranja, que dá essa sensação de vigor, de energia, né? O laranja traz essa cor aí, essa certa alegria também para o ambiente e particularmente a cor que eu mais gosto, gente. Perceba que a combinação dessas cores complementares é para quem deseja ter um ambiente que cause alto impacto, alto contraste, que seja um ambiente um pouco mais chamativo. E se você, mesmo assim, deseja possuir dentro da sua paleta de cores as cores complementares, por exemplo, o vermelho junto com o verde, porém não chamar tanto atenção, não necessariamente você precisa colocar um verde muito chamativo ou um vermelho muito chamativo. Você pode colocar um terracota, que é uma cor um pouquinho mais fechada, junto com um verde musgo, ou você pode diminuir a saturação da cor, colocar um vermelho bem clarinho ou um verde bem clarinho, que são chamadas as cores pastéis, por isso que elas estão em alta tendência, porque ao mesmo tempo que você coloca o colorido na decoração, você diminui a saturação das cores e causa menos impacto ali no ambiente, deixando ele com uma sensação maior de leveza, né, de despojamento. Quanto mais forte a cor dentro do seu ambiente, mais vai absorver a luz. Também tome um certo cuidado com a utilização das cores, porque quanto mais escura, mais absorção da luz, e principalmente em ambientes pequenos, causa a sensação de que o ambiente é muito menor do que realmente ele é. Já o branco, ele dá aquela sensação de amplitude do ambiente. Então vale a pena aí você também, ao escolher a sua paleta de cores, perceber quais cores que são mais fortes, as mais fracas. Geralmente as cores mais fortes a gente coloca em detalhes da decoração,
e em menos quantidade. E outra maneira, pessoal, bem interessante de você definir a sua paleta de cores dentro do círculo cromático é escolher o modelo que a gente chama de tríade. Ao invés de ser complementar, que é uma cor oposta da outra, é um triângulo dentro desse círculo cromático que você mesmo pode fazer. Vou falar um exemplo: rosa, laranja e verde. Faz parte desse triângulo dentro desse círculo cromático que fica muito legal. E tem outras maneiras também de você fazer a combinação de cores, tá? Mas não vou falar nesse vídeo porque senão ficaria muito extenso. Lembra que eu falei que você poderia definir também de acordo com a sua personalidade, com o seu estilo? Pois é, essa maneira é super simples e prática. Você vai entrar no site que se chama Pinterest e lá você vai colocar o ambiente e o estilo. Por exemplo, sala, estilo contemporâneo. E se você tiver dúvidas de qual é o seu estilo, vou colocar aqui alguns vídeos para te auxiliar, para você fazer a definição desse seu estilo, tá? Porque os dois andam de mãos dadas. Lembra que eu falei isso? Estilo e paleta de cores. Pela sua intuição, logo de início, você já vai pré-selecionar 10 imagens sem pensar muito, tá, pessoal? Pega as 10 primeiras imagens, coloque dentro de uma pasta e quando você observar essas 10 imagens dentro dessa pasta, você faz a seleção de 3 imagens. Porém, essas 3 imagens devem ter coisas em comuns entre elas, que pode ser as cores, as texturas de materiais. Aí você vai observar que são as cores que você mais gosta, que você mais se identifica e conseguir definir a sua paleta de cores. Olha como é simples. E você pode definir de 3 cores até 6 cores, que é o que eu recomendo, tá bom? No mínimo 3 cores. E aí você já vai saber qual que é a sua paleta de cores, quais cores você mais se identifica e vai ser muito mais fácil de você definir a sua paleta de cores. Feita a escolha da sua paleta de cores, agora é o momento de você definir mais ou menos como será a proporção dessas cores dentro da sua decoração. De uma maneira bem simplificada, eu vou te mostrar uma regrinha que não exatamente é uma regra à risca, tá? Que você precisa seguir, mas somente para você ter uma noção, que é uma regrinha que se chama 60, 30 e 10, que é 60% daquela cor que é predominantemente na sua paleta de cores. Por exemplo, você tem uma paleta de cores branca, off-white com azul e com laranja. Você poderia colocar esse branco off-white em pisos, em superfícies maiores como paredes. O azul pode ser uma cor de contraste, que poderia estar presente em 30% da decoração. Não falei, mas o branco seria 60%. O 30% seria predominantemente o azul, utilizado em mobiliários como um sofá ou uma poltrona, uma mesinha lateral, algum móvel, um aparador. E a terceira cor seria alguma cor um pouco mais chamativa, por exemplo, um laranja mais chamativo, que você colocaria em pequenos pontos da decoração para não ficar muito forte, né? Não contrastar tanto. Por exemplo, o laranja você poderia colocar em mantas, em alguns detalhes de quadros, em detalhes de decoração, adornos em cima de algum aparador. São decorações um pouquinho menores que tem esse ponto de destaque, que faria parte aí de 10% da sua decoração. E esse é o vídeo de hoje, pessoal. Eu espero que você tenha curtido, que tenha pego alguns insights para você mesmo montar a sua paleta de cores. Depois coloque aqui embaixo para mim se você aplicou essas dicas na prática, como que foi, e compartilhe com aquele amigo que talvez esteja precisando dessas dicas. Até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau!